Para a gente entender melhor a visão, nós estamos aqui apresentando de uma forma um tanto quanto esquemática, na verdade, o olho humano. Colocamos aqui os principais ingredientes, para a gente entender a visão, começando por uma olhadela no olho humano. Como todos nós sabemos, o olho humano ele tem a função de receber a luz e, vamos entender depois, fazer com que a luz se transforme em impulsos elétricos que percorrem o nosso corpo e depois serão interpretados pelo cérebro. Ora, a primeira parte do processo pode ser entendida facilmente, olhando aqui para o que eu chamo de partes principais, centrais, do olho humano, para a gente entender como ele funciona. Ora, o olho humano ele é recoberto por uma camada conhecida como córnea. Ela tem um papel importante, não só de proteção do olho humano, como também de filtro. Ela filtra a radiação ultravioleta, que poderia causar danos, especialmente ao chegar à retina. De forma que a córnea começa tendo um papel importante. A luz, ao passar pela córnea, ela vai encontrar um obstáculo, um filtro, conhecido como íris. O íris está aqui representado, aumenta o valor do seu raio ou diminui o valor do raio. É um orifício circular e que nós percebemos como sendo a pupila, bem no meio do olho, redonda. A pupila se dilata, sabemos disso. Quando ela se dilata, ela aumenta o raio, recebe mais luz. Quando ela reduz de tamanho, ela reduz a quantidade de luz que incide. Esse é o papel da íris. Ela aumenta e diminui de tamanho, filtra luz, consequentemente. Ela tem um papel extremamente importante também. Ao passar pela pupila, que é esse orifício delimitado pela íris, a luz atinge o cristalino. O cristalino é uma lente biconvexa e o papel do cristalino é fazer com que a luz venha convergir para uma região conhecida como mácula, de cerca de 6 milímetros por 6 milímetros, se encararmos essa região como sendo uma região retangular, quadrada, portanto, nesse caso. E na mácula temos a fóvea. A fóvea é uma pequena depressão aqui, nesta parte do globo ocular. Na verdade, ela é uma depressão que também faz com que a retina aqui seja deformada. E aqui temos a retina. Ora, a retina, nós vamos analisá-la depois, porque é ela quem processa a informação que chega, as ondas eletromagnéticas, os fótons. Aqui estão os receptores
importantes do ponto de vista do sentido da visão. A luz, ao passar pelo cristalino, ela forma uma imagem nítida apenas se ela ou se a luz convergir para a fóvea. De forma que não é toda a luz que acaba atingindo a fóvea. Claro, a luz pode também atingir outras regiões aqui da retina. Sim. No entanto, só a imagem formada na fóvea, só ela vai aparecer para a gente com uma nitidez. A gente identifica as formas geométricas do objeto. Nós dizemos que o objeto está focalizado. De forma que o cristalino tem um papel muito importante em relação a isso, porque, em última análise, a função do cristalino é fazer com que a luz venha a convergir para a fóvea, onde se forma uma imagem nítida de um objeto. Ocorre que eu posso olhar um objeto e eu tenho também imagens do seu entorno. Mas o que a gente vê quando a gente focaliza um objeto, nós chamamos de visão lateral. Ora, neste caso, nós vamos ter uma visão lateral ou periférica dos objetos próximos daquele que eu estou mais interessado, eu estou focado nesse objeto. Então, nós temos uma visão central, que é aquilo que você observa com muita nitidez, você percebe cada detalhe daquele objeto. Mas não é possível focalizar tudo. Uma parte dessa luz vai acabar chegando, especialmente dos objetos mais distantes de onde está você. Essa luz vai chegar à retina também. A luz desses objetos vai chegar à retina também. Mas estes objetos, eles não estarão em foco. Ou melhor, você não vai conseguir vê-los com precisão, com nitidez. De forma que você tem uma certa região do espaço que nós poderíamos chamar, onde temos essa visão mais central, né? Visão mais central, e uma visão mais periférica, lateral, né? Os objetos que estão situados aqui, eles não são vistos com muita clareza, com muita nitidez. Isso por conta da limitação que nós temos. Afinal de contas, temos apenas uma lente. E a gente utiliza essa lente para a gente ver alguns objetos com nitidez. Para estes aqui, nós ajustamos o cristalino para que nós possamos vê-los com nitidez. Ora, o cristalino, por outro lado, tem uma característica realmente bastante interessante, porque ele acaba se transformando numa lente biconvexa com o raio de curvatura flexível. Você pode mudar o raio de curvatura. Para objetos que estão distantes, o cristalino se adapta de tal forma a parecer uma
lente fina. De forma que, neste caso, ele faz convergir os raios luminosos para objetos bem distantes. No entanto, quando o objeto está próximo, o cristalino já tem uma forma mais arredondada. Então veja que o cristalino ele tem um foco que é variável, uma distância focal que é variável, porque eu posso alterar, né, os raios de curvatura dessa lente biconvexa. Então, em função da necessidade, o cristalino vai se ajustar. Ora, em geral, quando a gente fala em ajustar, nós estamos falando da acomodação. É um mecanismo do olho de acomodação para que os objetos, afinal de contas, possam ser vistos com a maior nitidez possível. É claro que o cristalino faz parte desse processo de acomodação, mas ele é mais complexo, porque envolve a divergência e a convergência do olho, envolve o diâmetro da pupila, ou ainda o diâmetro da íris. O fato é que o mecanismo de acomodação é um mecanismo automático, visando a obter uma imagem bem nítida. É isso que nós queremos. Mas essa nitidez só é possível se a imagem é formada na fóvea. Nós não conseguimos ver com muita nitidez objetos muito próximos de nós. Eu não sei se já fizeram alguma experiência em relação a isso, mas 25 centímetros é a distância para os jovens, né? A distância, né, mínima a partir da qual nós podemos ver sempre os objetos com uma certa nitidez. Quando a distância é menor do que esta, nós não vemos os objetos com nitidez, as formas e assim por diante. Coloque alguns objetos diante dos seus olhos, a 10 centímetros, por exemplo. Ou seja, o cristalino tem um limite. O processo de acomodação tem um limite. E esse limite, ele vai fazer com que, à medida em que a idade das pessoas vão avançando, essa distância passa a ser maior. É o que chamamos de vista cansada. Então, nós precisamos de lançar óculos, conhecido como óculos de leitura, né, para corrigir esse defeito. É um defeito também do cristalino, que se torna mais rígido à medida que o tempo passa. Ele vai se tornando menos flexível, vai tendo mais dificuldade de se transformar em algo arredondado. Mas é isso que acontece com o passar do tempo. De 25 centímetros, passamos para 30, para 35 centímetros e assim por diante. Esse é um defeito, sim, conhecido como vista cansada. O fato é que temos aqui, então, os
principais ingredientes. Tá? Este ponto aqui é onde nós temos os nervos ópticos que saem dessa região, chegando até o cérebro. Esse ponto aqui é conhecido como ponto cego. Nós não conseguimos ver se a luz chegar em algum ponto dessa região aqui. Ora, vamos finalizar falando dos defeitos. Né? Veja-se que nós não falamos praticamente nada a respeito da retina, mas vamos dedicar uma aula curta para falar sobre a retina, porque a retina é essencial. Muito bem, vamos então falar dos defeitos, né, da visão. Um deles é conhecido como miopia. Ora, o que acontece no caso dos míopes é que a imagem de um objeto, por exemplo, situado no infinito, ela vai acontecer num ponto antes da fóvea. Então, se a fóvea está aqui, é onde a gente gostaria que a imagem estivesse, mas ela se forma antes. Neste caso, nós dizemos que o olho humano tem um defeito conhecido como miopia. Ora, como é que nós podemos corrigir a miopia? Bom, nós fazemos uso, como todos nós sabemos, né, de uma lente divergente. Uma lente divergente. Fazendo com que os raios luminosos saiam um pouco mais inclinados, e nós vamos ter, então, como ter a formação da imagem na fóvea. Corrigindo com uma lente, óculos, né, nós podemos ter a formação da imagem na fóvea. Corrigimos, portanto, esse defeito. Um outro defeito é a hipermetropia. Os hipermétropes, eles têm um problema, que é o problema oposto daquele. Eu tenho aqui luz incidente, um objeto, por exemplo, no infinito, e a imagem se forma depois da fóvea. Aqui está a fóvea, se forma depois da fóvea. Ora, como é que a gente corrige isto? Bom, utilizando lentes, óculos, né? Mas os óculos são compostos por lentes. Agora, essas lentes devem ser lentes convergentes, né? Para que os raios luminosos agora incidam num ângulo um pouco diferente, de tal forma a que a imagem volte a se formar aqui na fóvea. De forma que, com isso, nós temos uma descrição dos principais elementos, né, do olho humano. É claro que nem tudo é tão simples quanto acabamos de explicar, mas nós estamos apenas chamando a atenção porque nós consideramos ser os elementos principais, os elementos essenciais.